mais uma vez a vocês, alunos, alunas. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. E hoje nós vamos trabalhar dentro da História do Brasil, um tema, né, dentro ainda do subtema do período República Oligárquica, vamos trabalhar, né, movimentos populares, tanto movimentos rurais quanto movimentos urbanos. Começaremos com os movimentos rurais, Canudos, Contestado, e depois os movimentos urbanos. Tá? Falaremos também de passagem chamado Cangaço, tá? E trabalharemos depois os movimentos urbanos, a revolta da vacina e a revolta da chibata, certo? Então, vou dividir, como sempre, a tela aqui com vocês, compartilhar. E dentro daquele nosso PowerPoint, vamos escolher, né, vamos mostrar os temas que nós trabalharemos. Então, ainda no período enfim, inicial, né, movimentos socio-religiosos rurais, Canudos, Contestado, né, e vamos falar do cangaço como um subproduto, porque não é religioso, né, enfim, um subproduto da questão da região, dos problemas da região. Então, o movimento de Canudos, que foi o mais importante, pelo menos, principalmente pelo fato de um jornalista chamado Euclides da Cunha ter, depois de ido à região, escrito reportagens sobre o movimento, que depois ele publicou num livro um pouco mais tarde, chamado Os Sertões. Então, esse movimento ganhou, né, uma notoriedade maior. Isso. O movimento de Canudos, interior da Bahia, na região do rio Vaza Barris, como vocês podem perceber aqui, ele nasce de uma série de condições. Tudo bem? No interior do Nordeste era comum a figura dos beatos. E Antônio Maciel, dito Antônio Conselheiro, ele se transforma num beato, acusado de ter assassinado a mulher, a esposa. Ele é levado a julgamento, é absolvido, mas depois resolve, não se sabe muito bem se para pagar uma penitência ou por outra razão, percorrer o interior fazendo pregação, né? Pregação baseada numa religiosidade popular católica. Também reúne em torno a ele uma série de seguidores, é considerado por muitos um homem santo, inclusive milagroso. Esse grupo percorre, né, municípios da região, oferecendo-se para trabalhar, normalmente para restaurar igrejas, etc. Tá certo? E no período em que estão nessas cidades, nessas vilas, eles recebem, né, apoio da população local, com alimentos e manutenção. Esse processo ocorreu ainda à época do Império. Tudo bem? As autoridades da Bahia, da província da Bahia, tentaram, através de um contato com o ministro do Império, uma ação do governo imperial na questão. O governo imperial disse que era uma questão do governo da Bahia, do governo da província, porque não via problemas na região. E esse grupo então foi crescendo até que o Antônio Conselheiro os dirigiu, né, para a formação de um arraial, né, na região que ele chamou de Monte Santo, Canudos, tá, e ali deu início à fundação de uma espécie de uma vila, construiu uma igreja, tá certo? Enfim, a população que acorria ali passava a construir suas casas, tá certo? E aos poucos montava estruturas de produção. Era uma forma de organização comunitária, cada um tinha tarefas a cumprir, sempre, evidentemente, e aí é importante, porque do sócio religioso, tá, é que o conselheiro, né, ele fazia procissões diariamente, tentava sempre, através da ideologia religiosa, congregar e agrupar os seus seguidores. Não é isso? A expectativa é que era ali um arraial dos justos, daqueles que, né, estavam do lado da pregação do Cristo.
O acontecimento que muda bastante a percepção, não só do conselheiro, mas também dos seus opositores, foi a proclamação da República. As notícias da separação Estado-Igreja, que a Constituição de 1891 tinha realizado, a introdução do casamento civil, tudo bem, para conselheiro e, obviamente, os seus mais próximos seguidores, isso mostrava, né, que o fim dos tempos, né, estava próximo. No Apocalipse, né, no livro das Revelações de São João, do Novo Testamento, está dito que o fim dos tempos, o momento em que Jesus voltará à Terra para julgar os vivos e os mortos, né, um dos elementos da proximidade dessa situação seria a chegada do anticristo. E o conselheiro entendeu que a República era o anticristo, porque estava chamando as pessoas para viverem em pecado. Né? O fato do casamento civil uniria as pessoas, não é isso, sem a bênção de um padre, sem a bênção divina. O fato de que você poderia registrar o nascimento do seu filho num cartório civil e não precisava batizá-lo diante da igreja, tudo isso era um sinal de que a República, né, ela era esse componente, enfim, perigoso do anticristo. Tá? Isso não significa que o movimento fosse monarquista, apoiado pelos monarquistas. Ele se considerava antirrepublicano no sentido desse espaço e, portanto, o conselheiro passou a fazer uma pregação contra o pagamento de impostos, né, por parte das pessoas que viviam em torno a si, aqueles que o apoiassem de forma até mesmo mais longínqua em outras vilas. Isso gerou uma reação, tá certo, das autoridades da Bahia. Houve um problema, né, inicial em que, para a construção da igreja, do povoado, né, os comerciantes da vila próxima não entregaram no prazo um material determinado, houve uma desavença, um conflito entre esses dois grupos, comerciantes e os seguidores do conselheiro, e a partir daí o governo da Bahia mandou uma expedição da sua força pública, que seria hoje a sua polícia militar, que foi derrotada, uma segunda expedição da força pública, dessa vez contra o Arraial, também foi derrotado, porque, né, a posição geográfica do Arraial era bastante propícia a quem defendesse, não é isso? E os participantes, os habitantes do Arraial conheciam bem a região. A derrota dessa segunda expedição fez com que tocasse um sinal de alarme no governo federal do Rio de Janeiro. Esses setores, né, proprietários no interior da Bahia, os coronéis e o próprio governo da Bahia pediram ajuda ao governo federal, indicando que ali havia um grupo de monarquistas fanáticos financiados por monarquistas poderosos, né, de todas as partes do Brasil, e que aquele movimento era uma ameaça à República. Então, o presidente Prudente de Moraes, em 1896, enviou um contingente do Exército Nacional, comandado pelo general Moreira César, que até então, que naquele momento era o general mais importante, porque tinha derrotado a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, só que a expedição do Moreira César é um fracasso para o Exército, eles são derrotados, o Exército brasileiro foi derrotado, e o próprio Moreira César foi morto nessa ação. Tá? E o sinal de alarme se transformou em um verdadeiro pânico no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, com uma incitação muito forte de políticos à população para que apoiassem o governo na repressão a Canudos. Uma segunda expedição a Canudos do Exército, dessa vez muito mais bem preparada e com um contingente maior de soldados, né, eliminou fisicamente o Arraial, né, eliminou as pessoas, calcula-se algo em torno a 20 mil mortos na repressão. Agora vamos para os pontos centrais. Eu fiz uma descrição do processo, agora vamos para os pontos centrais. Canudos, na verdade, se tornou um problema não porque era monarquista, porque isso é uma questão menor.
vamos supor, vamos colocar, o conselheiro podia ser monarquista, mas as pessoas não foram lá porque eram monarquistas. Elas foram para lá por duas razões. Uma, porque a mentalidade, né, dessa população era basicamente uma mentalidade religiosa, e o conselheiro tocava aos corações ao falar dessa religiosidade. A espera, né, do fim do mundo, uma visão milenarista. Nesse momento milenarista, são aqueles que esperam, né, o juízo final. Tem a ver com a questão do ano 1000 durante a Idade Média. Enfim, mas a questão mais séria é que Canudos passou a ser um problema para os grandes proprietários latifundiários, além de ser um problema para a Igreja Católica, por essa religiosidade popular. Tudo bem? Canudos é um problema para os proprietários, porque, primeiro, retira mão de obra dessas fazendas. E segundo, retira eleitores potenciais dessa fazenda, porque vocês sabem, embora os analfabetos não pudessem votar, quem determinava quem podia ou não podia votar eram os poderosos locais. Então, a perda de poder político, porque muitas pessoas, muitos homens que poderiam, enfim, desde que alfabetizados, poderiam ter o direito de voto, ou ditos alfabetizados poderiam ter direito de voto, ao se dirigirem a Canudos, deixavam de estar sob influência daquele proprietário. E um proprietário que dizia que tinha 300 eleitores, se agora só tinha 200, ele perde a influência política. Né? Isso é uma questão aí fundamental, questão política e, obviamente, a questão econômica, a perda, né, da mão de obra. Outra questão importante, se Canudos, né, se torna uma opção para essas populações sertanejas do interior, empobrecidas e duramente exploradas nos latifúndios, outros Canudos poderiam surgir, e isso seria desastroso. Né? O outro movimento, sócio-religioso, aqui o corpo do Antônio Conselheiro, foi um movimento chamado de contestado, porque se deu numa região disputada entre o Paraná e o governo de Santa Catarina, uma área, enfim, que o limite entre os dois estados ainda não se tinha dado. Tem a ver com a criação de uma ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul e que atravessaria esse território. Bem, ora, nesse território haviam poceiros, pessoas que tinham a posse da terra, porque estavam ali há bastante tempo com suas famílias, mas não tinham a propriedade da terra. O fato de que, se não tem a propriedade, se não tem registro em cartório, essas terras são consideradas terras pertencentes ao Estado, à União, ao Estado, tudo bem? O traçado da ferrovia entra por esse território. E como uma ferrovia, esse traçado atrai investidores, porque, obviamente, as regiões vizinhas a essa ferrovia vão se valorizar. Então começam a chegar agentes desses novos proprietários, normalmente ou latifundiários, ou especuladores, ou pessoas ligadas a grupos, né, de loteamento de terras, né, jagunços, para expulsar a população local. Alguns desses grupos estavam vinculados a monges, a pessoas, de novo, como conselheiro, né, considerados homens santos, que propunham, né, uma comunidade para esperar também o juízo final, o milenarismo. E, no caso, os monges João e José Maria, são os dois principais, tá certo? Afirmam que a ferrovia é o anticristo. Mais uma vez, o anticristo é entendido como algo que vai pôr fim àquele mundo organizado, né? Aquele mundo dos santos, daquelas comunidades santas. Tá? Nesse sentido, há um confronto. Né? Esse confronto leva a que aos governos, principalmente de Santa Catarina, atuem com a força pública, mas não é suficiente. O Exército Nacional também foi chamado e esmagou, portanto, o movimento. Bem, nesse sentido, então, esse movimento também tem a ver, assim como o de Canudos, é uma questão importante, tá, com a questão do acesso à propriedade da terra, movimentos socio-religiosos, o aspecto social é a questão da concentração da propriedade da terra. Por último, aqui, a região do Cangaço, né, Lampião, Maria Bonita,
etc., que os cangaceiros, assim, tá? O cangaço não tem a ver com, não é exatamente a mesma situação de Canudos e Contestado. Primeiro, porque os cangaceiros não são religiosos, no sentido de formar um movimento, de organizar pessoas e se fixar num território para esperar o fim do mundo ou coisa do gênero. Eles são grupos armados, tudo bem, que estão à margem da sociedade por diversas razões e que optam, né, pelo caminho da violência, né, para poder sobreviver. Então, atacam as vilas, normalmente os comerciantes, saqueiam os comerciantes e fazem uma política, um tanto quanto, entre aspas, modelo Robin Hood, tá certo? Que rouba dos ricos para dar aos pobres. Não era esse o objetivo. O objetivo era garantir a sobrevivência do grupo armado, tá certo? Mas ao distribuir uma parte do que retiravam dos comerciantes entre a população local, ganhavam apoio, ou pelo menos, né, se não um apoio direto, o fato de uma situação de, digamos, aceitação, né, daquele grupo atuando naquela região sem que sem que eles fossem denunciados à polícia necessariamente. Tudo bem? Também tem a ver normalmente a formação desses bandos com a questão da violência de latifundiários, proprietários em relação a famílias camponesas ou famílias despossuídas. Muitos desses camponeses tinham assistido violências cometidas contra as suas famílias e reagiram dessa maneira. Um ponto importante é que vários desses grupos de cangaço, tudo bem, dessas, vamos chamar, usando uma expressão mais de hoje, milícias, acabavam entrando como mercenários na luta entre coronéis, tudo bem? Grupos de latifundiários que disputavam influência política num estado ou numa região, contratavam, tá certo? Esses grupos, Lampião e outros, tudo bem, para atuar a seu favor contra o adversário. Tudo bem? O cangaço ele teve, né, a finalização da sua atuação com o governo Vargas, né, que a partir de um processo, né, de centralização política vai exigir dos estados, né, o fim desse tipo de, aspas, desordem, ou, em certo sentido, desordem, né, no interior do Nordeste. É um fenômeno nordestino, tá? O fenômeno do cangaço. Está aqui em verde a região do cangaço, aqui em azul a região do Padre Cícero, que para os vestibulares é uma questão menor, é um padre que é considerado milagroso, não é isso, pelas pessoas e cria toda uma área de influência, inclusive política na região, se elegeu deputado pelo Ceará, tá? E aqui, né, a região de influência do Antônio Conselheiro e de Canudos, tá certo? Reparem que tem uma área aqui comum, tá certo, de ação que tem a ver com a questão da propriedade da terra concentrada nessa área. Tudo bem? Com isso, nós encerramos essa apresentação sobre o tema movimentos populares. Assim, volto aqui para me despedir de vocês e faremos logo, logo uma gravação sobre a revolta da vacina e a revolta da chibata, movimentos, portanto, urbanos, revoltas urbanas. Obrigado a vocês e até pouco. Saúde e paz para todos.